obrigado pelo convite. Na realidade, eu tenho hoje um estudo. Perdoem, eu deveria trazer xerox para dar para cada um de vocês esta página, mas a gente pode deixar aqui depois a direção da casa passa para vocês, ou vocês podem buscar. Esse é um estudo que nós temos feito na Casa do Caminho, e a gente coloca o texto na mão de cada um, e a gente tenta se achar aqui em cada frase deste filósofo que se chama Pierre Teilhard de Chardin. O Pierre Teilhard de Chardin é um padre jesuíta, é um teólogo e filósofo. E interessante que me chamou a atenção que ele nasceu em 1º de maio, só com um ano de diferença de Eurípides Barçanufo. Ele nasce um ano depois. E ele viveu na França um tempo, e depois vocês vão perceber por que ele teve que sair da França. Ele veio desencarnar em Nova York em 1957. Provavelmente ele escreveu essas coisas aqui no começo do século passado. E é extremamente atual, e eu gostaria de que cada um de vocês analisassem essas questões. O Pierre Teilhard de Chardin tem seguidores aqui no Brasil, em São Paulo, dentro da Igreja Católica. Tem um grupo que estuda os livros deles, a proposta dele. Tem uns momentos aqui que a gente acha que ele leu Kardec, tem momentos que a gente acha que ele deveria ter lido Kardec. Então vocês podem concordar com algumas coisas e discordar de outras, que nem eu fiz. O padre, ele é filho de uma mãe católica e um pai cientista, biólogo. A mãe o levou a ser padre. E ele tentava fazer uma ligação, nisso que eu acho que ele não leu Kardec, entre ciência e religião. Ele tentava, ele não entendia por que estavam separados, ciência e religião. Então ele coloca algumas coisas, e eu gostaria que você se colocasse. Quando eu ler aqui, você pensa aí qual é a sua posição, de maneira honesta. Cada um de nós de maneira honesta. Para que a gente não venha a cair nessas coisas que ele chama atenção. Então, a página dele se chama As Diferenças entre Religiões e Espiritualidade. Mais um parênteses antes de começar. Kardec foge da palavra religião, porque à época de Kardec, as religiões estavam em absoluto declínio. 100 anos depois de Kardec, Herculano Pires tem um livro que ele chama Agonia das Religiões. É um livro fantástico, um livrinho dele, Agonia das Religiões. Aquilo que a gente descobre, as religiões são materialistas. As religiões derivadas do cristianismo, logo ele, que veio falar da imortalidade, as religiões são materialistas. Vamos lá. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. Se a gente concorda, né? A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. Você despertou ou continua dormindo? Analisa bem. A Joana de Ângeles fala que nós temos duas consciências: a consciência de sono e a consciência desperta. Quando o homem desperta a sua consciência, é importante que a gente saiba como que funciona a nossa mente. A mente comanda o cérebro. E a nossa mente tem um fluxo mental constante de 4 gigantescos e milenares portais: pensamento, sentimento, memória e consciência. Lá na clínica, para os meninos dependentes químicos e para aqueles jovens há 20 anos que moravam na Casa do Caminho, os adolescentes, eu explicava:
dentro de uma sala, pensamento é um arquivo gigantesco representado por esta parede do fundo. Do solo para baixo são as reencarnações passadas. Então todos esses portais são minerados. Aqui atrás o pensamento, a outra parede lá gigantesca é o sentimento, lateral direita é a memória e a esquerda é a consciência. O fluxo mental, o pensamento elabora a ideia, naquela faixa de frequência vai nos portais da memória e retira da memória, naquela faixa, o passado. Então os jovens que eu trato, quando vocês têm a ideia de usar droga, naquela faixa vai os conteúdos da memória quando já usou. E libertam um sentimento lá de pseudo-prazer. Pronto, já vai fechando o circuito. E a consciência nesses momentos, a consciência divina, temos dois tipos de consciência, uma superficial e uma profunda, espiritual mesmo. Né? A consciência não participa, a consciência não abre esse fluxo mental. E o fluxo mental não se fecha, mas liberta um sentimento de prazer. E ele vai usar droga, porque o inconsciente dele se manifesta. Então, você já despertou para a consciência, aquele despertar que Saulo teve nas portas de Damasco, quando ele encontra-se com Cristo e Jesus fala para ele, e ele, Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta a gente não faz para nós mesmos. Nós sabemos a resposta. Então a gente não faz essa pergunta de maneira honesta e profunda. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. Durante muito tempo eu corri atrás disso aqui. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. Nós tínhamos até os guias. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A voz interior é a consciência. Lá está a lei divina. Então não busca que te digam o que fazer. Acessa a lei divina dentro de você, a consciência. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. Isso que nós aprendemos com Kardec. Os dogmas foram abolidos, mas na nossa prática, será que nós abolimos os dogmas? Nós não estamos aqui para fazer crítica à religião A, B, C ou D. Nós estamos aqui para falar de nós, espíritas. Eu gosto de falar que eu adoro falar mal de médico, porque sou médico, então eu falo mal de médico. Mas eu não posso falar de engenheiro, nem de advogado. Não entendo nada, pode médico eu posso falar, medo a boca. Nós temos que falar dos espíritas. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. Opa! Nossa! A gente viaja a convite no interior aí e a gente encontra centrinhos aí que são espiritólicos. Antigamente eles eram carne de banda, cheio de dogma, cheio de dogma. Aqui se faz, aqui não se faz, aqui pode, aqui não pode. Tem até os que sentam a mulher para um lado e vão para o outro. Então, ai meu Deus, para. Regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar, a pensar, a analisar. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A maioria de nós, a maioria das pessoas que amamos da nossa família, vem das raízes do inferno. Os meninos dependentes químicos, eles têm um medo enorme. Eles falam, se eu morrer agora, eu sei que eu vou para o inferno. Porque eu estou no pecado. Porque eu estou com o demônio.
Então eu vou para o inferno. Olha só, quebrar esse paradigma é muito difícil. A religião ameaça e amedronta. Imagina o Pierre Teilhard Chardin, na época, lá na Europa, quando ele escreveu isso aqui, ele teve que sair correndo já. Espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. Nós nascemos em certas culturas com pecado original, a gente já vem pecador. A espiritualidade lhe diz, então, em vez de pecado e culpa, a espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro, aprenda com as suas dificuldades, tenha um olhar compassivo para você. A Joana de Ângeles nos diz: tenha um olhar amoroso, compassivo para as suas dificuldades, mas também terapêutico. Olha para você, identifica, faz um diagnóstico e institui a terapia. Não adianta identificar as minhas dificuldades, as minhas carências, os meus erros, as minhas falhas, e ficar olhando para elas e até me alimentando delas. É muito comum que a gente se alimente dos nossos erros. E a gente usa isso para falar para as pessoas. Porque eu sou isso. Porque eu tenho isso. Porque eu tenho esse defeito. E aquele defeito passa a ser uma bandeirinha que a gente vive com ela. Principalmente no seio familiar. Cansei de fazer isso com meus filhos. Eu sou isso. Pode ser. Então tem um momento que a gente tem que sair disso, desse chororô. Pecado e culpa. Então aprenda com ela. A religião reprime, te faz falso. Olha quando ele escreveu isso aqui, cara. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. Se eu tiver a coragem de contar uma experiência, nem sempre eu consigo contar, que eu tive muito forte quando minha mãe desencarnou. Eu vou guardar isso aqui, não sei se eu vou conseguir, porque eu vivo um chororô só, mas foi um momento muito de espiritualidade da minha vida. A religião não é Deus. Olha o que ele escreve. A espiritualidade é tudo, e portanto é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. Lembra da proposta inicial que eu trouxe para vocês. Veja como é que você se coloca em cada frase dessa aqui. A religião não indaga nem questiona. Aqui ele deveria ter lido Kardec, né? Que a doutrina espírita é a doutrina do questionamento, da indagação, da pesquisa, da parte científica. É fundamental que a gente questione, indague. Com educação, né? Com educação. Com um olhar verdadeiro, amoroso, em questão, todas as questões, principalmente na questão mediúnica. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. Mas é lógico, nós importamos, a gente herdou o modelo religioso do Egito, com um sumo sacerdote e as castas sacerdotais. E a gente fora dessa pirâmide. É uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. É evidente. A religião é causa de divisões. A religião causa muitas divisões. Existe uma estatística de que o planeta Terra teve até hoje 15 mil guerras. 15 mil guerras. Não é chacina, revolução, eu não sei o que. Guerras. Em toda a sua história do planeta Terra. 80% delas em nome de Deus. 80% das guerras foram em nome de Deus. Então, a religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. Nos unimos quando nós estamos em grande dor, em grandes dificuldades. E aí libertamos a maior capacidade que nós temos de unirmos
unirmos ao poder superior, unirmos a Deus. Isso se chama espiritualidade. A religião me busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. Você que tem que espiritualizar-se. Então, a proposta da doutrina espírita é para abrir consciência, espiritualizarmos. Essa é a proposta que Kardec traz. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. É fundamental que nós espíritas entendamos um pouquinho da crença dos outros. Porque a dor que avassala o planeta, a dor que avassala o nosso país, a nossa cidade, as nossas famílias, faz com que a gente receba as pessoas que chegam de outros credos, com outra filosofia, com outra religião, com outro paradigma, que a gente os acolha, a gente os receba, sabendo respeitar aquilo que ele traz da sua cultura religiosa. A gente não precisa ser especialista, mas nós temos que saber um pouco daquilo que eles professam, para não excluí-los, muito pelo contrário, acolhê-los. A religião segue os preceitos de um livro, nós buscamos em todos os livros. A religião se alimenta do medo. Eu vejo muito isso aqui. O medo de Deus. O medo da morte. Mas nós espíritas não temos medo da morte? Você não tem medo da morte? A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. Na fé em quê? Na fé no futuro, na bandeira de Jesus, na imortalidade. Quando você tem que entender que a mensagem principal de Jesus, do Evangelho de Jesus, é a imortalidade. É tão importante que ele falou assim: eu vou voltar. 3 dias depois ele veio e se mostrou para todos eles, conversou com todos eles. É isso que faz com que a gente confie e que a gente tenha fé. A religião faz viver no pensamento. Mas eu vivo no pensamento. Isso aqui me pegou. A espiritualidade faz viver na consciência. Mas se eu não acesso a minha consciência, se eu não tenho condição, se eu nem sei que eu sou consciência. Consciência é o quê? Lei divina dentro de mim. O Deus interno. Eu achava que Deus estava nas alturas. Eu levei muito tempo para descobrir que Deus está dentro de mim. E a palavra que me ajudou, mas o que é Deus? Para mim, se chama vida. Eu tenho dentro de mim vida. Isso para mim é Deus. Porque a minha cachorrinha não entende a beleza, a grandeza, a transcendência do que seja Deus, na sua acepção. Nós nem conceito temos de Deus. Então, quando eu entendi que Deus é vida, e que a vida que está na folhinha, a vida que está na formiga, a vida que está no pássaro, é a vida que está dentro de mim, que me alimenta, que me faz me sentir vivo, me faz pensar, para mim isso é Deus. E isso me ajudou muito. Então, a religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. Aonde que você vive? No pensamento? Só no seu pensamento? Pensa, ideias, elabora, e não abre os estágios mais profundos do espírito, que é a consciência. Temos a consciência superficial e temos a consciência profunda. É dessa consciência, onde está a lei divina, que nós temos que acessar. E a gente acessa quando a gente entra em súplica, que é a prece, quando estamos em dor. Quem tem condição de fazer súplica é o espírito quando, na minha experiência, só não estou ofendendo ninguém aqui, é o espírito quando transita corpos femininos. Porque nós, quando transitamos encarnações em corpos masculinos, nós somos muito pragmáticos. Nós somos o aqui e agora, a gente quer ver as coisas. E essa capacidade de acessar a profundidade da consciência é uma panagem do espírito quando transita em corpos femininos. Porque o espírito tem as duas polaridades. E o que faz abrir isso aí é a maternidade. O amor materno. Não é o parto, não é ter filho. É exercer a maternidade.
Porque às vezes tem uma moça que depois vem falar comigo, mas o Júpiter não tem filho, você falou na maternidade. Você não tem filho, mas você é mãe. Você é mãe dos que não tem mãe, que é a coisa mais nobre. Você é mãe de quem não tem mãe, ou que não tem mãe na atualidade. A religião se ocupa com fazer. Opa, aqui me pegou também. A espiritualidade se ocupa com ser. Nós espíritas somos conhecidos por fazer. A gente faz. Não vamos confundir o movimento espírita com o espiritismo. O movimento espírita é uma coisa, o espiritismo é outra. Aqui está falando do espiritismo. As religiões se ocupam com fazer. A espiritualidade se ocupa com ser. Que ser que você é? Você já se descobriu? Você já viajou para a sua intimidade? Você sabe o que é um ser? Você está homem, você está professor, está médico, está advogado, está pai, está mãe. Está. Agora o ser é outra coisa. Você é um filho de Deus. Você é um ser composto de espírito, perispírito e corpo físico. Na realidade, e consciência. Você tem um fluxo mental que te alimenta constantemente. Esse ser que você é que precisa ser descoberto. O Costar, uma vez, eu gosto de contar isso aí, você já conhece, né? A gente ia estudar com ele, aquele grupo de psicólogos, e eu lá no meio, ele falava, me pegava para bater em mim, falava, apresente-se. E eu, a primeira vez, eu falei, sou fulano de tal, nasci no Rio Grande, sou médico, tenho casado, 7 filhos. Aí ele falou assim, só isso? Que pobreza, hein? Você é muito pobre. Você é paupérrimo. E aí ele me batia, eu queria voar no pescoço dele. Por pseudo-educação. Não xingava ele. 10 anos depois, eu tinha condição de me apresentar. Eu sou um ser espiritual, filho de Deus, com as seguintes características. Qualidades, algumas qualidades que eu tenho, não fico falando, eu não tenho, eu tenho qualidades, sim, eu tenho qualidades, não tenho virtudes. Porque a primeira das virtudes é a humildade. E a humildade, isso eu não sei o que é. Né? Mas já tenho qualidades. E defeitos? Bom, essa é uma lista enorme. E eu conseguia, na frente do grupo, de todos nós, falar tanto das minhas qualidades, quanto dos meus defeitos, da busca para equilibrar. É isso que é o ser. Esse é o ser milenar que nós temos que acessar. Você sabe quais são as suas qualidades? Sem pieguismos? Você sabe quais são os seus defeitos, as suas dificuldades? E você já reconhece, já trabalhou os defeitos que você ainda gosta deles? Você sabe quais são os defeitos que você se alimenta deles? Você consegue falar com o seu mentor espiritual e dizer, me ajuda, porque o defeito tal, eu me locupleto com eles, eu gosto deles. Na intimidade da sua prece, você consegue falar dos defeitos que você ainda precisa deles? Que você não tem condição de livrar-se dele? Dessa máscara egóica que ainda te alimenta? É isso que está falando aqui. A religião alimenta o ego, que eu estou falando, as máscaras egóicas, os papéis. A espiritualidade nos faz transcender, sair das máscaras, sentir-se um espírito em comunhão com Deus. E aí você sai das máscaras egóicas, dos papéis. A religião nos faz renunciar ao mundo. Eu conheço espíritas que renunciaram ao mundo. Conheci, eu tinha um paciente meu que renunciou. Ele renunciou ao mundo e a família dele, esqueceu até de família. Meu Deus do céu. Foi descobrir isso na velhice antes de desencarnar. A religião nos faz renunciar ao mundo. Jesus não te pediu isso, não. Ele falou que você tem que passar pelo mundo sem ser do mundo. Você tem que suportar o mundo. Você tem que viver no mundo, com as regras do mundo, sem ser contaminado pelo mundo. Você tem que ter dinheiro na mão,
Você quer que ele mande em você. Você tem que ter um cargo bonitinho, sem que seja mais importante que o teu filho. Passar pelo mundo materialista sem virar um materialista. Então a religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. Viver em Deus. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. Mas eu cansei de ver adoração. O culto, as pessoas, vocês não sabem, muitos anos atrás, existia no movimento espírita, eu fui descobrir isso na década de 80, 70, denominações lá em Uberaba, para os chiquistas e os divaldistas. Você acredita nisso? Existe isso aí, adoração. E o Chico, coitadinho na sua onisciência, que o Chico nunca tinha onisciência, ele batia pesado nisso, mas ao redor dele tinha uma adoração que chegava a incomodar. Eu vi isso. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. Você não sonha com o paraíso? Nós trocamos o nome, nós sonhamos com o nosso lar. Presta atenção. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. O nosso planeta é um paraíso. O nosso planeta é um paraíso compatível e pronto para o que nós somos. Para o nível espiritual do céu é um paraíso. O nosso planeta é um paraíso compatível e pronto para o que nós somos. Para o nível espiritual do ser que nós somos. É um paraíso perfeito para nós. Nós não vamos chegar no paraíso do lado de lá. Nós temos que estar aqui agora, no paraíso. O nosso planetinha é um paraíso. Mas para isso você tem que estabelecer dentro de você o paraíso. Né? Você tem que estabelecer dentro de você uma relação um pouquinho melhorada. A religião vive no passado e no futuro. Ih, aqui me pegou, hein? Ou eu estou pensando no meu passado, ou eu estou pensando no futuro. É muito comum que a gente viva no passado, ou a gente viva idealizando um futuro que a gente nem sabe. O passado já passou. E o futuro pode não vir a ser. Então a gente vive uma ilusão dentro da nossa mente. Então diz assim, olha só o que ele fala. A religião vive no passado e no futuro. E você? A espiritualidade vive no presente. No momento, o aqui e o agora. Por isso que nos torturamos. Porque o passado nos alcança com as suas dificuldades, com as suas carências, com os erros que cometemos, né? E a gente se sente culpado. Um dos grandes problemas do ser humano é a culpa. Nós temos culpa por quê? Pelo passado. Nós não temos culpa por hoje nem pelo futuro. As nossas culpas, dentro da homeopatia, quando a gente entra no capítulo das culpas, a gente sente a pessoa ali sofrendo, desenvolvendo doenças por culpas. Muitas culpas. Medos, muitos medos. Culpas e medos vêm da onde? Das experiências transatas, das experiências do passado. Então ele fala para nós aqui, a religião vive no passado e no futuro. As religiões nos remetem para isso. Mas nós gostamos, filosoficamente, na prática, de vivermos no nosso passado. Ou idealizando um futuro beatífico. Nem uma coisa nem outra. A espiritualidade vive no presente. Você tem que viver o dia de hoje, o momento de hoje. É o melhor momento do céu, é o dia de hoje. A religião enclausura a nossa memória. Prende a nossa memória. Ficamos presos ali, pensando nessas... Né? Somente no portal da memória. A espiritualidade liberta a nossa consciência.
Vejam que há 100 anos atrás, 80 anos atrás, 60 anos atrás, ele falava em consciência, que nós estamos estudando hoje na Casa do Caminho. A consciência. É lá que está a lei divina. A religião crê na vida eterna. Nossa, me pegou também. Eu também. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. Esse conceito de vida eterna, de imortalidade, nós só temos na teoria. Nós não temos no dia a dia, no nosso fluxo mental. Nós não levamos em consideração. Nós somos capazes de levar em consideração obsessão, espíritos perturbadores, uma série de coisas. Mas consciência não. A parte nobre do nosso fluxo mental a gente nem liga. A gente sabe teoricamente, mas na prática não. Então, a religião enclausura a nossa memória, prende, fecha a nossa memória. A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. Ter essa consciência é um pouco difícil para nós. A religião promete para depois da morte. É verdade. A gente pensa na vida futura. Mas a espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida, aqui e agora. A gente não entra na vida pelo parto, nem sai da vida pela morte. O Romanelli fala isso para nós. O Romanelli é amigo do seu, né? De Belo Horizonte. Eu achei o livro dele reeditado outro dia, se chama Primado do Espírito, eu recomendo para vocês. É maravilhoso. A história do Romanelli é que ele, aos 17 anos, era analfabeto, ele vivia na roça. E quando ele teve acesso ao livro, ele chegou a reitor da Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E ele vinha com o carrinho dele, trazendo livros para o seu Hugo, para passar uns dias aqui, em Cambé, e ali naquela ponte do Riacho Cor do Boi, ele se acidentou e morreu. Desencarnou no Cor do Boi. E ele tem um legado filosófico de doutrina espírita maravilhoso, que nós devemos. O livro se chama Primado do Espírito. E eu tenho a impressão que eu achei aqui embaixo. Eu tenho um novo, porque o antigo parou de ser editado, agora é reeditado. Ele fala uma coisa diante da vida. Você não entra na vida nem sai da vida. Você está sempre na vida. Nascimento e morte são eventos da vida. Parto e morte são eventos da nossa existência. É isso que nós temos que... Se a gente não tiver esses conceitos e a gente achar que entra na vida e sai da vida, nós nunca vamos entender o que seja a bandeira de Jesus, que é a imortalidade. O conceito de imortalidade, antes dele, você tem que saber o que é a vida. A vida é perene. Você nem entra nem sai da vida. E a vida é Deus. É o que tem dentro de você. A religião promete para depois da morte. Nós espíritas vivemos nessa aqui. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Saímos da reunião mediúnica. Eu falo o nome dele porque ele autorizou. O Dr. Paulo Henrique, tivemos um recadinho da equipe de Eurípides e saímos da reunião mediúnica da Casa do Caminho e ele estava indo para o estacionamento para pegar o carro e ele pensou assim: quando eu desencarnar, eu quero trabalhar na equipe de Eurípides, porque o espírito que tinha se comunicado trouxe um recado para os trabalhadores de Eurípides, para nós. Quando eu desencarnar, eu gostaria de participar da equipe de Eurípides. Como seria bom? Aí o mentor espiritual dele que estava junto dele, na orelha dele, falou: meu filho, você vai esperar desencarnar para trabalhar para Eurípides só depois de desencarnar? Por que você não começa agora, hoje? Nossa, ele levou um choque. Começa já. Considere-se um trabalhador de Eurípides. É isso que nós temos que... A gente acha que vai ser um trabalhador do Cristo depois de desencarnar.
um trabalhador da equipe dos espíritos bondosos depois de desencarnar. Mas eles precisam de nós aqui encarnados. Lá eles já têm a equipe deles. Por que a gente não monta a nossa equipe aqui? A gente fica esperando para chegar um momento beatífico e estarmos do lado de lá para trabalhar em nome de Jesus. Mas ele precisa de nós aqui, porque aqui que a coisa está cheia. Aqui que a coisa está precisando de nós. Eu não sei se vocês se acharam em algumas dessas dificuldades aqui, entre religiões e espiritualidade. Evidente que não vou conseguir contar as experiências mais íntimas que eu tive, e talvez a mais importante tenha sido porque criado com uma mãe católica que me ensinou me ensinou a reconhecer Jesus e Maria. Ela é devota de Maria. E um pai espírita. Ela virou espírita, né? E tinha conceitos maravilhosos sobre Jesus e Maria. Meu pai liga de lá, fala: vem pra cá que sua mãe está indo embora. Essa prática da família espírita é uma coisa muito, muito importante para nós. Venha para cá, porque sua mãe está no hospital. E um amigo espiritual me falou agora que ela vai desencarnar. Ela tinha ido para o hospital, como um idoso lá. Venha que ela vai desencarnar. O Dr. Rubens me emprestou um carro complicado lá, daqueles importados lá. Eu fui cometendo gastos daqui até lá. Eu cheguei lá e disse: o médico novinho me recebeu. O senhor que é o colega do Paraná? Infelizmente, sua mãe já entrou em coma. O senhor não vai poder se despedir dela. Bem, entramos numa UTIzinha mais ou menos ajeitada lá, eu e minha irmã, ela com o evangelho na mão, ficou do lado de lá do leito, eu do lado de cá, ela abriu, leu um pequeno texto do evangelho, eu peguei da mão da minha mãe, começamos a fazer uma prece, e a minha mãe saiu do coma. Acordou e conversamos não mais do que 3 minutos. Nós tivemos um momento de amor, de confissões. 2 espíritos, ali não estava uma católica e um espírita, uma mãe e um filhinho, ali estavam 2 filhos de Deus conversando. Foi um diálogo tão amoroso, principalmente quando eu consegui dizer para ela o que eu nunca tinha dito, o quanto eu a respeitava, o quanto eu a amava e o quanto eu era grato por ela ter me ensinado a visão que ela tinha de Jesus e de Maria, porque ela era devota de Maria. Foi um momento divino, um momento de espiritualidade. Que eu falo, um momento de espiritualidade alimenta 10 anos, uma década. Esse está me alimentando há 3 décadas, quase. Foi um momento maravilhoso. Quando eu soltei a mão dela, ela desencarnou. Nós fizemos uma prece de agradecimento e eu saí no corredor. Vou embora. Eu vou embora. Despedi dela. Encontrei o médico que vinha. E eu estava tão alegre. Mas eu chorava, mas eu estava tão alegre. Eu estava exultante. Era evidente a minha alegria. O médico olhou para mim e não entendeu. Já pensou como é que eu ia explicar para ele que eu tinha conversado com ela? E eu estava alegre. E eu falei, ele falou, elas têm coma, não é? Está em coma. Mas acho bom o senhor ir lá porque ela já foi. Ele ficou me olhando. Mas como que esse médico louco aí está alegre se a mãe desencarnou? Eu estava extremamente alegre. Eu tinha me despedido num relacionamento de 2 amores, de 2 espíritos que se amaram,
que se respeitem. E alguns anos depois, 2 anos depois, meu filhinho pequenininho via ela no Evangelho. Agora chegou, que vinha me visitar e vem até hoje me visitar. Esse momento de espiritualidade, é evidente que tem mais coisas que eu não consigo falar para vocês, dar a palavra, mas me alimenta até hoje. E é isso que eu vim falar para vocês. Nós temos que acessar a nossa capacidade de libertar dentro de nós um estágio divino e vivermos esses momentos de espiritualidade. Porque é isto que alimenta o Espírito. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Dizer que nós somos muito mais do que um homem, uma mulher, um corpo físico, um cérebro. Nós somos um ser filho de Deus e temos a capacidade dentro de nós de acessar esses momentos enobrecedores da alma humana. Que vocês tenham um dia muito bom, que a gente não esqueça hoje de orar pelo nosso Brasil, que nós temos que cumprir a nossa missão de espírita cristão. Lá em Rancharia, o presidente estava do lado, quase me caçou a palavra, quando num momento eu fiz uma pausa que eu vou fazer agora. Eu tenho o meu candidato. Quando eu olhei para ele, o presidente quase voou, né? E o meu candidato é Jesus. Esse é o meu candidato. Eu voto nele sempre. Porque Brasil é o coração do mundo. Nós estamos em convulsões, nós estamos em dores, mas se faz necessário. Faz parte do processo de amadurecimento do nosso país, do nosso povo, da nossa gente. Porque em 1300, quando Jesus visitou o Brasil e instalou aqui a pátria do Evangelho, quando ele pediu para ele reencarnar como infante de Sagres, ele não se enganou não. E ali nasce o Brasil. Ali ele junta as raças tristes: português, índio e africano. E formamos esse país. E seremos um dia uma raça alegre, mas alegre do espírito, não a alegria do palhaço. Alegre do espírito, porque temos cumprido a missão que ele nos deu, e sermos o coração do mundo. É isso que eu quero deixar para vocês. Eu estou vibrando e estou sentindo a vibração de vocês. Essa é a minha prece. Jesus nos abençoe. Não esqueça. Ismael dirige o Brasil. E a bandeira de Ismael é branca. É um estandarte do tamanho do Brasil. Que está escrito: Deus, Cristo e caridade. Um bom domingo para vocês. Um bom fim de dia para vocês, para todos nós. Que Jesus nos abençoe.